para a gente dar início a essa conversa. Então, a astrologia preditiva nada mais é do que um ramo da astrologia que vai procurar perceber, através de diferentes técnicas, as influências futuras sobre um dado mapa. E esse pode ser o mapa de uma pessoa, pode ser o mapa de um país, pode ser o mapa de uma empresa, né? Pode ser qualquer mapa. E eu vou estar focando, sobretudo, hoje no mapa individual. Então, essas técnicas, elas vão mostrar as áreas do nosso mapa, né, que vão sendo despertadas, né, com base nessas ativações vistas pelas diferentes técnicas preditivas. E qualquer técnica preditiva, seja o mapa da revolução, seja o mapa progredido, né, ele deve ser sempre visto no contexto das indicações natais. Nada acontece fora das possibilidades do nosso mapa. Então, essas técnicas, elas vão mostrar quando as promessas natais são ativadas. Muito importante a gente ter isso em mente desde o início, quando a gente começa a usar as técnicas preditivas, de manter esse diálogo com o teu mapa natal. Então, se você estiver estudando o mapa da revolução, mapa natal do lado, mapa progredido, o mapa natal do lado. Então, sempre manter essa conversa presente. A gente vê, às vezes, pessoas usando o mapa da revolução sozinho e fazendo uma leitura, né, do ano da pessoa, usando só o mapa da revolução. Isso não funciona, não está correto. Na prática, a gente percebe, né, que as indicações elas só fazem sentido quando vistas em composição com o teu mapa natal. E por quê? Porque o mapa da revolução, ele nasce do teu mapa natal. O mapa progredido, ele nasce do mapa natal. Então, só faz sentido você usar uma técnica preditiva se vista na relação com o mapa natal. Então, ter isso em mente desde o início, quando você começar a usar essas técnicas preditivas. Outra coisa, idealmente, usar mais do que uma técnica preditiva. Isso porque eventos de maior importância vão se mostrar em diferentes técnicas, né? Vão estar presentes essas indicações nas diferentes técnicas. Então, se você quer confirmar uma determinada previsão, eu acho que vai ter um movimento aqui de mudança na minha área, na minha vida profissional, né? E você viu isso a partir dos trânsitos, você pode estar olhando em outra técnica também, como o mapa da revolução, ou, né, como a gente vai estar falando, outras técnicas para perceber se essa previsão está também indicada nestas outras técnicas. E quanto mais importante o evento, mais ele vai estar, né, indicado em todas as técnicas. Se for uma coisa menor, por exemplo, não for uma mudança drástica, pegando esse exemplo da vida profissional, da carreira, mas na verdade você só mudou de setor dentro da mesma empresa, talvez isso não se mostre em todas as técnicas, talvez só se mostre, por exemplo, nos trânsitos, né? E que essas indicações, quanto mais a importância, mais as indicações vão estar presentes. Quanto menos a relevância daquele evento, menos indicações presentes. Então, como eu falei no início do vídeo, né? Por que astrologia preditiva? Então, mais do que uma curiosidade pelo futuro, é a gente entender aquilo que a gente está vivendo, né? A gente tomar uma consciência dos ciclos que a gente está vivendo. Então, muitas vezes a pessoa está vivendo um ciclo de maior dificuldade e ela entra em desespero. Meu Deus, será que isso vai ficar assim para sempre a minha vida, né? E a astrologia preditiva, ela te ajuda a perceber como a vida, ela está sempre mudando. Hoje a gente pode estar num ciclo mais difícil, mas ano que vem o nosso mapa vai se abrir para um ciclo completamente novo, que na verdade pode ser super positivo para algumas áreas da nossa vida. Então, a gente tomar consciência daquilo que a gente está vivendo, né? E isso é muito útil, por quê? Porque eu vou ficar menos preocupada, menos identificada com aquelas dificuldades que possam estar presentes num ciclo desafiador, porque eu sei que aquilo vai mudar, e eu também, nos ciclos positivos, vou honrar mais aqueles momentos. Nossa, os astros estão confluindo nesse momento, né, para algumas áreas da minha vida, então eu não vou ficar sentada esperando que as coisas aconteçam, mas eu vou colocar mais esforço, eu vou colocar mais energia para que as coisas tenham o seu melhor resultado, né? Para que eu possa fazer um melhor uso dessas forças, dessas energias na minha vida. Então,
a astrologia preditiva, ela nos ajuda de uma forma prática nesse sentido também, da gente usar essas influências astrais da melhor forma possível na nossa vida. Então, quando a gente fala de astrologia preditiva, sempre também vem uma questão de livre-arbítrio, né? Então, os astros confluem, mas as escolhas são nossas. Então, a gente também deve ter isso sempre em mente, né? De que por mais que exista um ciclo de desafio apontado ali no teu mapa, a tua escolha de como você vai viver ele, né? Esse ciclo é sua, né? Eu já ouvi, por exemplo, de algumas pessoas, né? Eu passei por um trânsito que dizem que é super positivo e não senti nada. Depois eu passei por outro trânsito, né, que dizem que é super benéfico e eu não senti nada, né? Se a gente também tanto em relação aos trânsitos mais fáceis, aos trânsitos mais difíceis, né? Se eu não estou colocando, né, uma disposição interna para agir na minha vida, para atuar, para trazer mudanças, os astros por si só não vão fazer isso, né? E isso tanto é válido, né, para os momentos mais fáceis, quanto também para um momento de maior dificuldade de você achar que não vai ter escolha em relação àquilo. Então, a gente sempre tem uma escolha, né, de como a gente vai viver essas influências. E aqui uma questão importante quando a gente fala de astrologia preditiva é usar essas técnicas com responsabilidade. Então, se você está usando para a tua própria vida, tudo bem, né? Se você está fazendo previsões para você, ok, você pode, né, falar o que você quiser, mas cuidado para fazer previsões para outras pessoas. Hoje a gente vê no mercado, inclusive, né, cursos de astrologia de um ano que ensinam a pessoa a fazer previsão. Então, isso é tão complicado porque a astrologia preditiva, na verdade, é até um nível mais avançado dentro da astrologia. Requer que a pessoa tenha uma familiaridade com a astrologia, né? Para que ela não saia falando coisas que possam até interferir negativamente na vida da pessoa, que podem até lesar mesmo, né? E isso também a gente ouve histórias, quem trabalha com astrologia sabe, né? Que vem às vezes clientes falando coisas assim, né? De que receberam previsões super negativas em relação a si próprio, pessoas da sua família, por astrólogos ou por outras formas de terapia que trabalham com previsão, como tarô, enfim, e ter esse cuidado, né, colocar essa intenção quando você estiver fazendo uso dessas técnicas, a intenção de não falar nada que vá interferir negativamente na vida da pessoa. Uma coisa é você orientar, né, e até perceber um ciclo de maior dificuldade e colocar isso de uma forma que não seja negativa para a vida da pessoa, até mesmo porque, como a gente falou, a gente tem o nosso livre-arbítrio, então a gente escolhe como vai viver esses desafios, né? E pode ser que um ciclo desafiador para uma pessoa até mesmo leve ela para algo extremamente positivo na sua vida, né? Para um novo propósito de vida, como a gente vê na nossa vida que isso acontece mesmo. Então, algumas técnicas preditivas. A gente tem, por exemplo, as revoluções, a mais usada é a revolução solar, mas todos os planetas você pode ter um mapa de revolução. A gente tem as progressões também secundárias, essas são as mais usadas. Os trânsitos, e a gente vai estar falando brevemente sobre cada uma dessas três. Teria também as profissões, né, que é uma forma de você perceber o regente do ano, é uma técnica da astrologia tradicional, e outras técnicas para encontrar o regente do tempo, que seria um regente de um determinado período, que pode ser período de meses, período de anos, aí vai depender de cada uma dessas técnicas. Eu uso muito Vimshottari Dasha, já faz 10 anos que eu uso astrologia védica, assim, ativamente na minha prática. Vimshottari Dasha é assustadoramente precisa. Eu mesmo integrando hoje com a astrologia ocidental, eu continuo usando o Vimshottari Dasha na minha prática, que é uma técnica de ciclos astrológicos. Tem outra técnica que se chama liberação zodiacal, é o Zodiacal Releasing, né, que é da astrologia tradicional também, e Fridária. Então, tem tantas técnicas que você pode usar
e vão ter aquelas que você vai se identificar mais, né? Vão ter aquelas que você vai perceber que você faz um melhor uso, e isso é normal, né? São as nossas afinidades. Eu gosto muito de todas, né? Mas principalmente da revolução, das progressões, dos trânsitos e do Vibhishatara Dasha. Muito bem. Então, os pontos de maior importância quando a gente está usando astrologia preditiva. Então, costuma ter mais peso no nosso mapa, né? O Sol, a Lua, o regente do ascendente, os ângulos do mapa, né? Do nosso mapa natal e os ângulos também do mapa ali da técnica preditiva que a gente está utilizando. E outros pontos de maior importância que possam estar presentes no mapa. Então, por exemplo, se você tem um planeta mais forte, né? Por exemplo, Vênus é o dispositor final do teu mapa. Libra é o signo mais forte do teu mapa. Então, você vai observar ativações do signo de Libra. Se Vênus é o teu planeta mais forte, você vai também observar esse planeta. Então, isso é uma forma de deixar as técnicas preditivas mais personalizadas. Quanto mais você conhece o teu mapa, mais você vai fazer um melhor uso das técnicas preditivas. Então, se você tem um planeta, um eixo do mapa, um signo de maior importância, perceba esse signo, esse eixo, esse planeta, também nas técnicas preditivas. Os aspectos, você pode usar todos os aspectos que você tem familiaridade, que você geralmente usa, mas aqueles de maior importância é a conjunção e a oposição, que é o primeiro e o sétimo aspecto. Então, a gente vai estar vendo isso agora de uma forma um pouco mais prática, né? Começando pelas progressões. Então, as progressões, elas mostram a evolução, né, da expressão do nosso mapa ao longo do tempo, né? Então, é um mapa lento, né, que tem um desenvolvimento gradual, né? A gente vai estar vendo nesse mapa um desenvolvimento gradual das energias do nosso mapa. Tem planetas, né, que mal se movem no nosso mapa progredido, porque cada dia de trânsito equivale a um ano do mapa progredido. Então, se o Sol em trânsito, ele leva 30 dias para passar por um signo, né? No mapa progredido, ele leva 30 anos. Então, perceba, é um mapa muito lento. Então, os planetas que têm uma órbita mais lenta, como, por exemplo, Saturno, bom, os planetas externos do nosso sistema solar, Urano, Plutão, Netuno, nem se fala, eles praticamente não se movem ao longo da nossa vida nesse mapa progredido, mas esses planetas vão se mover muito pouco, né? Então, você vai ver mais ativações por parte do Sol, da Lua, Vênus, Mercúrio, né? Marte, que vão ter um movimento mais ativo nesse mapa progredido. Então, é uma medida simbólica do tempo, não é como os trânsitos que a gente vai estar vendo o movimento atual, né, real dos planetas, né? Então, ele é uma medida simbólica e a gente vai estar usando uma órbita muito justa, né, de mais ou menos 3,5 graus até menos, né, sendo que essa órbita ela é mais ativa no seu aspecto de aproximação. Então, por exemplo, quando um planeta estiver se aproximando de um ângulo, quando o planeta progredido estiver se aproximando de um planeta natal. Então, é nesse movimento de aproximação que os eventos de maior importância tendem a acontecer. E se você usar um software gratuito, como, por exemplo, o astro.com, você vai perceber que tem a opção de você ver o teu mapa no mapa progredido, o mapa progredido sozinho, ou o mapa natal com o mapa progredido. E que a gente falou anteriormente, né, da gente estar sempre conversando com o mapa natal, é mais interessante você ver o teu mapa natal e os posicionamentos progredidos por fora, tá? Que é como você vai ver aqui na imagem, embaixo que eu coloquei a imagem do mapa natal com os planetas progredidos por fora do mapa. Mas se você quiser ter uma visão também do teu mapa progredido sozinho, você pode também, pode ser útil você olhar, que é como está em cima, que seria o mapa progredido da pessoa, né? Que vai te mostrar, na verdade, essa roda
de fora aqui, esses planetas que estão por fora, como é que seria, né, o mapa destes posicionamentos. Mas, preferivelmente, a gente vai estar usando sempre na composição com o mapa natal. Então, quando a gente está usando progressões, quando é que as principais mudanças acontecem? Então, a gente poderia, né, ter uma aula inteira só sobre progressões, mas falando de uma forma resumida, né, as principais ativações acontecem quando um planeta progredido, ele muda de signo e casa, então eu estou usando signos inteiros, né, do sistema de divisão de casas. No meu canal tem um vídeo, né, que eu falo sobre os signos inteiros, por que eu uso esse sistema de divisão de casas. Caso você não tenha visto, você pode assistir esse vídeo. E sempre usando os signos inteiros, quando tiver uma mudança de signo, vai ter uma mudança de casa, né? Então, isso é um indicador forte de mudança, né? De que existe alguma coisa ali que está sendo mexida no mapa e que vai trazer uma expressão diferente daquele posicionamento na vida da pessoa. Outra coisa, assim como o planeta progredido, mudando de signo e casa é importante, quando um ângulo progredido, ele também muda de signo e casa, isso também é relevante. Outro indicador forte no mapa progredido, né? Aspectos com os planetas natais. Então, a conjunção geralmente se mostra como mais intensa, como mais importante, né? Mas outros aspectos também são válidos. Então, se um planeta progredido, ele cria um aspecto, seja um sextil, um aspecto de 60 graus, um trígono, um aspecto de 180 graus, ele cria um aspecto com um posicionamento natal, isso é relevante, e aí você vai querer perceber, né, que planetas são esses, em que eixo do mapa está existindo essa ativação, para você perceber sobre o que aquilo diz respeito, essa ativação e essa mudança. E também, não apenas os aspectos com os planetas natais, mas os aspectos com os ângulos natais. E aqui a gente tem o exemplo, né, de um mapa, e esse mapa é do dia do casamento, né, de um homem. E a gente pode perceber, né, que existem várias coisas acontecendo nesse mapa. Como, por exemplo, o fato de que o Sol, ele está mudando de signo e casa aqui. Né? Então, você lembra que a gente acabou de falar que quando um planeta progredido, ele vai mudar de signo e casa, né? Isso geralmente se reflete como uma mudança importante que esteja acontecendo na vida da pessoa. E esse Sol, né, ele passou 30 anos no signo de Câncer para esse homem. E ele aqui no dia do casamento, nesse período em que ele conheceu a esposa dele, né, e que eles decidiram casar, o Sol estava entrando numa nova casa, num novo signo, que é o signo de Leão. Então, aqui ele está no finalzinho de Câncer já para entrar no signo de Leão. E isso é significativo, né? É uma mudança de signo e casa do Sol, que tem esse peso, essa importância no nosso mapa, podendo indicar mudanças no nosso caminho de vida, mudanças de direção. Inclusive, o Sol tem essa representação também do nosso corpo físico, né? Daquilo que está nos movendo para diferentes caminhos. Então, mudanças substanciais na nossa vida geralmente podem ser vistas por esse percurso do Sol nessas técnicas preditivas. E o Sol aqui, ele justamente vai entrar na quinta casa, né? E vai começar todo um ciclo de quinta casa para ele, que se refletiu também com ele ter uma família, né? De ter filhos com essa mulher. Então, tudo isso acontece a partir desse momento em que o Sol progredido, ele está entrando na quinta casa. É interessante também, porque o regente da sétima casa, ou a própria sétima casa, deveria receber uma ativação, uma vez que se trata, né, de uma mudança de caminho aí que diz respeito, sobretudo, à vida afetiva dele. Então, ele se casou. O regente da sétima casa natal dele é Vênus.
E esse Vênus, ele se encontra no signo de Câncer, né? A 6 graus do signo de Câncer. Então, esse é o regente da 7ª casa dele. Mas a gente poderia estar olhando também para o Vênus progredido, que é o regente da 7ª progredido. E quando a gente vê o regente da 7ª progredido dele, a gente vai perceber que está a 25 graus. Percebam, está aqui embaixo o Vênus, fazendo uma conjunção com o Sol dele. Então, tem uma conjunção de Vênus progredido com o Sol dele, né? Nesse período em que ele conheceu a mulher e se casou com ela. E o mapa progredido é muito lento. Então, essas ativações, elas estavam presentes um ano antes desse período que ele casou, que foi no período em que ele conheceu a mulher dele. Então, foi quando essas ativações estavam mais, né, ativas, né, quando começaram a ficar ativas, e que daí, enfim, ele conheceu e se casou com a mulher. Então, existe essa conjunção de Vênus e Sol, existe essa mudança, né, do signo, né, do Sol e da casa, e a gente percebe que o ascendente progredido dele está a 6 graus do signo de Touro, e isso faz um sexto, né, um aspecto de 60 graus com o regente da 7ª casa dele, que é Vênus, que se encontra a 6 graus e 12 do signo de Câncer. Então, tem um aspecto também aqui do ascendente progredido com um planeta natal. Então, tem várias coisas acontecendo nesse mapa progredido. Outra coisa é que a Lua no mapa, ela tem uma representação também da mulher na vida do homem. E aqui, no caso desse mapa, é ainda mais importante essa Lua como um significador da mulher, porque o regente da 7ª casa dele se encontra no signo de Câncer, que tem como dispositor a Lua. A força por trás desse Vênus em Câncer é a Lua, né? Então, a Lua dele é um significador importante também para a mulher, para os relacionamentos, e essa Lua se encontra a 29 graus e 50 do signo de Escorpião no mapa natal. E esse Sol, a gente percebe, né, que ele está entrando aqui no signo de Leão, mas ele está no sextil, exato, no trígono exato, um aspecto de 180 graus com essa Lua, né? Antes de ele estar entrando nesse signo de Leão, ele está a 29 graus e pouquinho do signo ainda de Câncer. Então, ele está realizando ainda um aspecto com essa Lua natal. Então, isso tudo torna os indicadores para os assuntos de Vênus muito forte, né? Esse sextil do ascendente progredido com o Vênus natal, o Vênus progredido numa conjunção com o Sol. E interessante porque o Vênus dele não rege apenas a 7ª casa, mas rege a 2ª casa, né? A casa que tem relação com os nossos recursos, com os nossos ganhos, né? Uma casa de terra, né? Uma casa que tem uma orientação mais material, com o nosso sustento, enfim, com a nossa estabilidade na nossa vida. E esse período do casamento coincidiu na vida dele com uma ascensão profissional, né? Um período muito bom profissional em que ele começou a ganhar mais, a ter uma maior estabilidade na vida financeira dele. Então, a gente percebe aqui no caso, né, que essa ativação de Vênus deu-se para as casas regidas por Vênus, que para o ascendente em Áries, nos signos inteiros, sempre vai ser a 7ª casa e a 2ª casa. Então, essas duas casas passaram por fortes transformações nesse período de ativação, que pode ser visto aqui pelo mapa progredido. E aí a gente vai olhar para esse mesmo mapa, desse mesmo homem, né? Na mesma data também, no dia do casamento dele, através agora dos trânsitos, percebendo que eventos de maior importância vão se mostrar nas diferentes técnicas preditivas. Então, os trânsitos não se trata de uma técnica simbólica, né, de uma medida simbólica como é o mapa progredido. Os trânsitos se referem ao movimento atual dos planetas, nesse momento, né, e a relação que esses planetas fazem com os nossos posicionamentos natais. Então, cada planeta tem uma órbita, uma velocidade orbital, né? Que é o tempo que ele leva para completar
um ciclo ao redor do Sol. Então, tem planetas que têm uma órbita muito lenta, como, por exemplo, Plutão, que pode ficar 12 a mais de 30 anos no signo, né? E que vai levar muito tempo para fazer essa volta ao redor do Sol. E tem planetas que têm uma órbita muito mais veloz. Então, quais são os melhores planetas para a gente fazer previsões? Não são aqueles que têm uma órbita muito lenta, né? Que vão passar muitos e muitos anos no mesmo signo, né? Esses planetas, eles não são bons para fazer previsão, né? Porque fica muito difícil discernir ali o que pode acontecer num período tão amplo. A gente também não vai usar para fazer as previsões planetas com uma órbita tão veloz como a Lua, né? Que em 28 dias dá uma volta completa no nosso mapa, ou mesmo Mercúrio, Vênus, que vão passar no máximo 2 meses em cada signo, que é um período muito curto, ou seja, num período muito curto, não há tempo suficiente para gerar uma ativação substancial, significativa, naquele eixo, naquele signo. Portanto, quando um evento de maior importância acontece, é necessário que exista uma ativação um pouco mais intensa naquela área da vida. Ou seja, o planeta ele tem que ficar ali um pouquinho para gerar uma ativação que vá trazer uma resposta daquela casa, daquele eixo do mapa. E por isso que trânsitos muito bons de ser usados para fazer a previsão é Júpiter, que fica 1 ano em cada signo, então existe um tempo para gerar uma ativação naquele signo. Saturno, que fica 2 anos e meio em cada signo. E na astrologia védica é muito usado nodos da Lua também, os nodos, os eclipses lunares, que ficam mais ou menos 1 ano e meio em cada signo, e na verdade em cada eixo, né? Porque eles estão sempre 180 graus distantes. Então, os nodos da Lua também são bastante significativos e costumam estar ativos nos seus trânsitos nos momentos, nos eventos de mudança, nos eventos mais significativos da nossa vida. Então, a gente vai estar percebendo esses trânsitos, né? E para onde que eles estão confluindo nas nossas áreas do mapa. Se esses 3, por exemplo, Júpiter, Saturno e os nodos da Lua estiverem fazendo uma ativação no mesmo eixo do nosso mapa, né? É muito provável que vá existir uma mudança, né? Alguma transformação em relação àquela área da vida. Então, pegando o mapa do mesmo homem, né, que a gente viu anteriormente, para o dia do casamento dele. Então, a gente percebe que Saturno estava fazendo um trânsito aonde? Na 7ª casa, né? Então, Saturno estava transitando a 7ª casa, que é a casa primariamente associada aos relacionamentos, e Saturno estava passando por essa casa quando ele conheceu a esposa dele e quando ele se casou. O trânsito de Júpiter, né? Então, Júpiter tinha entrado em Escorpião, estava aqui no início de Escorpião, fazendo um trígono com o Vênus, né? Que é o regente da 7ª casa dele, né? Que é o significador da parceira para esse homem, e entrou em Escorpião, que gera uma ativação nesse signo de Escorpião. E quem é que está nesse signo de Escorpião, né? A Lua. A Lua, que é o dispositor de Vênus, que é o significador da parceira, e a Lua, que tem também a representação da mulher, né, na vida do homem. Então, mesmo que o Júpiter aqui, ele não tivesse num aspecto direto, né, com essa Lua, o fato dele já entrar, né, no signo, na casa onde se encontra essa Lua, já gera um efeito nessa Lua. Por mais que não seja um aspecto exato, existe uma influência já. Júpiter entrou na 8ª casa, entrou no signo de Escorpião, que é o signo, a casa onde está presente essa Lua. Então, existe uma ativação desse Júpiter, tanto na Lua quanto no Vênus. A gente falou dos nodos da Lua. E o eixo aqui dos nodos da Lua estavam justamente entrando no eixo Capricórnio, já estavam, né, presentes no eixo de Capricórnio e Câncer, que é onde se encontra o Vênus dele. E esse período do casamento também coincidiu com uma mudança de residência. E a gente vê que os nodos aqui estão passando pelo eixo de 4ª e 10ª casa. E eu havia falado que também tinha sido o período de mudanças profissionais, né, de ascensão na vida profissional e financeira.
E aqui também esse eixo ele gera uma ativação na 10ª casa. E Vênus, a gente não pode esquecer que é o regente também da 2ª, além de ser o regente da 7ª, que também trouxe uma ativação para a área financeira. Então, a gente percebe aqui no caso que existe Júpiter, Saturno e os nodos da Lua criando uma relação com um impacto, uma influência na vida dele, dos relacionamentos, né, na parte da afetiva e outras áreas, como a gente também percebeu. Então, se fosse só o Saturno na 7ª casa, mais Júpiter e os nodos da Lua, outros trânsitos que não estivessem ativos para essa área dos relacionamentos, será que ele teria se casado? Provavelmente não, se fosse um trânsito isolado, né? Então, tem uma regrinha na astrologia que é a regra dos 3, né? Eu vejo até como, às vezes, quando 2 trânsitos também estão presentes, geram uma ativação, pode já ser significativo, depende do impacto desse trânsito. Mas se você tem 3 trânsitos numa mesma área, de Júpiter, Saturno e nodos, né, provavelmente, quase certamente, vai haver uma mudança em relação àquela área. Claro que a gente deve observar o mapa, cada mapa é único, né? E aqui eu estou ilustrando através de um exemplo, mas a gente teria que ver também outros exemplos para poder estar percebendo isso. E por último, o mapa da Revolução Solar, né? Então, o mapa da Revolução Solar é um mapa anual, né, que ele dá início a um ano pessoal, é como se fosse um aniversário astronômico, né? E ele tem início no momento que o Sol em trânsito ele passa pelo grau exato do nosso Sol natal, e é um mapa temporário, né? Que ele tem a duração de um ano, que ele tem início no nosso aniversário e fim no aniversário seguinte. Então, nesse mapa, a gente também poderia estar percebendo as áreas de maior ativação, né? As áreas para onde essas ativações estão confluindo. Então, novamente, pegando o mesmo mapa do mesmo homem, que a gente já viu as progressões dele pro dia do casamento dele, a gente já viu os trânsitos e agora a gente vai ver a revolução solar. Então, eu coloquei o mapa da revolução por fora, né? Então, o que você está vendo por fora são os planetas da revolução, e a gente percebe, aqui se lembra que a gente tinha falado sobre a importância dos ângulos, né? E que nesse mapa de revolução desse ano, em que ele casou, ele estava com ascendente da revolução a 2 graus do signo de Áries, o que significa que o descendente dele estava a 2 graus do signo de Libra. E quem é que a gente vê aqui numa conjunção nesse mapa da revolução, numa conjunção com o ângulo descendente? Júpiter e Saturno, né? Então, eles estão fazendo uma conjunção com o descendente natal. Mas como o ascendente natal dele se encontra a 7 graus do signo de Áries, isso significa que esses planetas da revolução, Júpiter e Saturno, estavam numa conjunção também com o descendente natal. Ou seja, Júpiter e Saturno da revolução estavam tanto numa conjunção com o descendente da revolução, quanto com o descendente natal. Para além disso, esse Júpiter e Saturno, eles geram uma quadratura, né? Um aspecto ativador para quem? Para Vênus, que é o regente da 7ª casa natal dele. Então, perceba que isso é um ponto de grande importância, né? Há outros aspectos acontecendo nesse mapa da revolução, mas eu acho que esses já são o suficiente para a gente perceber essa questão na ativação na vida afetiva dele, né? Então, a gente percebe que um evento de maior importância vai se mostrar em várias técnicas preditivas, né? Outra coisa que a gente percebeu, que todos os mapas, eles devem ser compreendidos em relação à sua raiz. Essa conversa do mapa preditivo com o teu mapa natal, manter esse diálogo presente. Melhor forma de você estudar por observação, fazer muitos mapas, observar eventos de maior importância. Então, eu adoro astrologia preditiva, e desde o início, quando eu comecei a me interessar por astrologia preditiva, eu comecei a fazer diários,
em que eu escrevia todos os eventos de maior importância, as datas, não só na minha vida, mas nas pessoas próximas na minha vida. E eu ficava tentando perceber aonde que isso se mostrava nessas diferentes técnicas preditivas, né? Então, a melhor forma de você estudar é por observação, né? Você começar a observar o que estava acontecendo no céu no momento em que um evento mais significativo aconteceu na tua vida, ou de pessoas que, principalmente, é importante, é legal a gente usar com aquelas pessoas que a gente conhece mais, né? Que a gente realmente sabe o que está acontecendo na vida delas. Então, esses exemplos são sempre os mais fáceis da gente estar usando a astrologia preditiva. E, claro, a questão da responsabilidade, que eu não posso deixar de colocar, mas que só faça previsão para outras pessoas se você perceber que as suas próprias previsões, aquelas que você tem feito para você mesmo e para as pessoas perto da tua vida, têm funcionado, né? Então, essa questão de ética na astrologia, que também é importante, que deve ser sempre lembrado. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? E qualquer comentário que vocês tenham a fazer, vocês podem fazer aqui embaixo. Obrigada e até um próximo vídeo.